Bora lá, fiel. O Craque Neto trouxe as últimas notícias do Corinthians aqui no apito final e trouxe informações exclusivas, inclusive falando da Safiel, cravando que uma SAF no Corinthians é a última salvação que o Timão tem. Ele trouxe informações aqui no programa de hoje que chocaram a nação corintiana. Eu coloquei os melhores momentos aqui pra vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bota Corinthians, matéria. Dívidas, risco de transfer ban e muita incerteza sobre o futuro. Assim caminha o Corinthians. O clube divulgou o balancete financeiro do mês de julho. 103 milhões de reais de déficit. Mais uma vez, gastou mais do que arrecadou. Com isso, a dívida chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Quase um quarto desse valor se refere ao estádio. O resto se divide em dívidas com bancos, impostos, direito de imagens de jogadores, além das pendências com outros times. Por falar nisso, o Timão vive mais um período sem poder inscrever jogadores. O clube sofreu um transfer ban da FIFA pela dívida de 34 milhões de reais com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. A punição cai se as partes chegarem a um acordo, mas não parece que isso vá acontecer tão rapidamente. E a coisa pode ainda piorar. O Corinthians pode sofrer mais sanções por uma dívida com o paraguaio Matias Rojas. Isso sem contar as pendências com os clubes que negociaram Garro, Maicon, José Martínez e Charles com o Timão. Além disso, segue a investigação em relação aos gastos nos cartões corporativos por gestões anteriores. Nessa última semana, a Comissão de Ética e Justiça do Alvinegro solicitou à diretoria financeira as faturas dos cartões corporativos, de janeiro a julho de 2018, período inicial da última gestão de André Sanches, que estavam faltando. O Ministério Público não cobrou o clube, porque acredita que terá acesso a essas faturas por meio da quebra de sigilo bancário. Tanto a Comissão de Ética como o Ministério Público consideram essencial a investigação dessas faturas. Soma seus problemas políticos e financeiros à instabilidade do time em campo. Eliminado da Libertadores e da Sul-Americana, o Timão oscila e não consegue engrenar no Brasileirão. Em 27 jogos do Campeonato Nacional, a equipe comandada por Dorival Júnior sequer conseguiu 2 vitórias seguidas. Fora os problemas com lesões. O técnico só teve o trio formado por Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto disponível em um jogo do Brasileirão, no empate por 1-1 contra o Fortaleza, em agosto. O Timão ainda corre risco de rebaixamento, mas pode sonhar com o Libertadores se tiver uma sequência de bons resultados. A esperança de mais um título na temporada fica por conta da Copa do Brasil. A equipe está na semifinal e vai enfrentar o Cruzeiro, mas esse confronto vai acontecer só em dezembro. Até lá, o foco é total no Brasileirão. E sem previsão de reforços como aconteceu no ano passado. Afinal, tem muita conta que ainda precisa ser paga no Timão. Sim. Da matéria e de tudo que está acontecendo no Corinthians em relação aí a essa, que a gente estava conversando no meu camarim, 2 bilhões e 700 milhões. Sabe quem deixou essa, não vou ficar sentado não, que é falta de respeito, sabe quem deixou essa bronca toda? Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio, Andrés e Augusto. 5 presidentes. E agora o Osmar Stabile, por incrível que pareça, um cara que eu não acreditava que pudesse ser um bom administrador, não entende muito de futebol, mas ele é o único cara desses 5 que está tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa e que é muito difícil. Só para vocês terem ideia, todas as ações trabalhistas que o Corinthians teve, todos os jogadores que perderam, tudo que aconteceu vem da renovação e transparência e do Augusto Melo, que por 2 vezes, pela primeira, perdeu a primeira eleição por causa de 100 votos dos vitalícios, certo, Marília? E agora, na última eleição que ele ganhou, ele deu de lavada do André Negão, que era a única chance do Andrés, porque o Andrés colocou Roberto de Andrade, colocou Mário Gobi, colocou Duílio e não tinha outro que não colocou outra vez. Se colocou 2 vezes e aí colocou André Negão e aí foi a grande chance do Augusto Melo ser o presidente, porque os 1.400 votos, eles têm todas as eleições. 1.400, não sei se vai ter agora em 2026, não sei se vai ter. E o Augusto ganhou, e o Augusto foi pior ou igual a todos eles. Quesada. Você fez a leitura aí, craque, há uma dívida absurda de 2,7
mas há um time de futebol que precisa ser cuidado, né? E essa é a grande arte. Como cuidar dessa dívida e, ao mesmo tempo, cuidar do time. O time não pode ir para a segunda divisão, precisa ter um time, no mínimo, decente para conseguir brigar por alguma coisa. Já estou projetando a próxima temporada. Acho muito difícil a situação do Corinthians. Acho que uma SAF... Eu não queria uma SAF, mas eu acho que a SAF pode ser um caminho. E com tudo isso, ganhou o Paulista, só perdeu um jogo. Então. Tá na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Ano passado, acho que teve também. Depois também quase que ganhou final contra o Flamengo nos últimos 3 anos. E pra mim, o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. Eu também, é meu palpite também. Bom, então, você imagine, com todo esse rolo, o Corinthians ainda se coloca... Ele pode fechar o ano como o melhor entre os paulistas. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que coisa louca. Ele pode fechar o ano campeão paulista. Mas a que preço? Então, o problema é o seguinte, Neto, é preciso fazer o que o Flamengo fez com Bandeira de Melo. Eu não sei quem é esse cara. Esse cara estava lá, que era o Fred Luz. Quando ele falou alguma coisa de SAF, o que fizeram? Tiraram até a sala que o cara tinha lá, um puxadinho para ele não dar mais nenhuma ideia, porque não interessa pro clube a SAF. Pro clube não interessa, pro clube. Theo José? Eu não sou otimista com relação ao Corinthians, não. Eu acho que eu tô com medo, viu? Esses problemas administrativos do Corinthians, eu não vejo solução imediata, e eu acho que se criarem uma SAF, já vai ser uma SAF carimbada, que essa turma toda que está aí por trás vai continuar mandando e vai continuar estragando a vida do Corinthians. Acho que tem condições de vencer sim a Copa do Brasil, o que pode, de uma certa forma, camuflar todos esses problemas administrativos. O Corinthians é um time que precisa acontecer o que aconteceu no Cruzeiro, tem que passar limpo. Só que o Cruzeiro sangrou muito e deu sorte de pegar agora um cara que é dono da SAF e que realmente é cruzeirense, que realmente gosta do Cruzeiro. Ele pode errar. Mas o Corinthians não tem ninguém. Sabe? Não tem, esse é o problema. E essa turma aí que você falou, esses presidentes, Andrés e tal, esses caras estão enraigados lá dentro. Esses caras não vão sair agora, não vai falar, sai. Não. Eles vão continuar mandando, eles vão continuar aprontando. O Corinthians é muito bom para esse povo. Só para esse povo. Godoy, pode continuar falando, Cascão. Godoy, vou deixar você por último, Marília. Craque Neto, o Corinthians é muito grande. Grande, inclusive, em quantidade de pessoas que, no meio deste grupo, desta quantidade, tem pessoas competentes. O problema é conseguir entrar. Mas pode ser. Aí foi uma opção. Sabe uma opção? Pode ser, a gente vê isso muito foi uma coligação de forças de oposição. Mas para colocar qualquer outro. Isso, para mim foi isso. Um poste seria o presidente. Isso. Mas se o candidato deles fosse melhor do que o que foi apresentado, eles continuariam no poder. Sim, certamente. Pode ser. Eles continuariam Talvez no poder. se o Andrés fosse candidato, a conversa seria outra, junto com o Augusto. Verdade. E eles não querem perder o poder. E pelo sistema que se chega ao poder lá, eles sabem como fazer. Então é muito difícil amputar essa ligação. Não, o Cascão, sabe o que você faz? Para os donos da bola essa semana, você pega todos os caras. Quem é o presidente do CORE? Quantos anos ele está lá? O presidente do conselho, quantos anos está lá? Quantos anos os diretores, vice-presidentes estão lá? Há mais de 50 anos. Será que não precisa ter uma renovação, não do presidente, mas de uma estrutura? Claro. Sem dúvida. É óbvio que é isso, gente. Sem dúvida, sem dúvida. É óbvio. Então, é uma estrutura. Será que se entrar uma pessoa e se mudar esse sistema, né, com o Capitão Nascimento, aí você muda esse sistema, eu acho que não precisa de SAF. Sem isso, só uma SAF salva, no meu entendimento, Marília Ruiz. Neto, eu acho que o Corinthians chegou numa situação inviável. Eu concordo com o Quesada no que ele diz. O Corinthians precisa de alguém como Bandeira de Melo. Precisava há 10 anos atrás. Agora, só uma pessoa como Bandeira de Melo não resolve o que o Corinthians é. Eu acho que são o que é necessário, na minha opinião, uma conjunção de ações paralelas para que o Corinthians tenha alguma viabilidade. Uma delas, isso é uma coisa que eu penso desde sempre, e poucas pessoas, de verdade, poucas pessoas gostam mais do Parque São Jorge do que eu. Fui criada no Parque São Jorge. Desde que eu nasci, eu frequento o Parque São Jorge, sou sócia do Corinthians. Meu avô frequentava, meu pai frequentava, meu irmão jogou no Corinthians muito tempo mais velho, meu irmão mais novo jogou no Corinthians. Eu frequentei o Parque São Jorge desde que eu sou muito pequena. Mas o Parque São Jorge não pode ser dono do Corinthians. O Corinthians tem que ser dono do Parque São Jorge.
Então, uma cisão É o contrário, entre o que né? é o clube e o que é a instituição Corinthians. Verdade. O Corinthians tem bens, tem o CT, tem o estádio, tem isso, tem ônibus, tem isso, tem jogador. O Parque São Jorge é importante. Vou repetir, eu adoro o Parque São Jorge. Ele tem uma coisa simbólica, a biquinha, o São Jorge, os bustos dos jogadores, a fazendinha, tem histórias infinitas no Parque São Jorge. Mas o Parque São Jorge e 300 conselheiros não podem ser donos do Corinthians. O Corinthians foi fundado no Bom Retiro. O Corinthians foi fundado por operários. O Parque São Jorge, 300 pessoas, não podem ser donos do Corinthians. Então, o Corinthians, a primeira coisa, ele precisa dividir o futebol do resto. E acho que o futebol pode ser gerido, sim, por dinheiro, não, uma Safiel ou qualquer coisa parecida. Porque o Corinthians vai precisar de dinheiro, mas o Corinthians é maior do que isso. A ideia do que é Corinthians não pode ser restrito ao que é o Parque São Jorge. E eles vão ter que perder os anéis para não perder os dedos, porque eles vão ter que sair. Eles vão sair via Ministério Público, eles vão sair na pressão da Gaviões, eles vão sair. E vou falar uma coisa. A hora que vocês verem o que vai acontecer no cartão corporativo, que é muito pior do que um erro meu em relação a um título, viu? É muito pior um cartão corporativo de Tadala, Baby... Olha, Baby Bliss. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Foca o canhão. Vocês aí, aqueles que são lixo, aqueles que não são, aqueles que pensam diferente de mim, foca o canhão. Sabe aonde tem que ser? Não é pra ter like. Não é pra ter 20 mil coisas, 30 mil. E em conjunto, quem é corintiano, então, foca o canhão pra lá, pros 300 caras que manda lá. É isso aí. Foca o canhão pro presidente do conselho. Foca o canhão pra lá. Não queira focar o canhão pra desviar, pra ter like. Tá? O Corinthians empatou contra o Santos e ganhou. Empatou com o São Paulo e ganhou do Santos. O Internacional, mesmo se tivesse vencido aquele jogo, não seria campeão. E eu sempre achei ao contrário. Por causa do pênalti, né, que foi pênalti. Vou deixar bem claro isso. E eu errei isso nos donos da bola, achando que não é para ser o Internacional campeão. A verdade é o Corinthians que é o campeão. O Internacional tem o direito de reclamar dos 11 jogos, como todo mundo tem. Como todo mundo tem. E eu errei. E aqueles que ficaram bravos, se quiser desculpar, tá tudo certo. Se não quiser, vai pro inferno. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum, porque eu não tenho medo de ser cancelado por YouTube lixo, por gente que desclassificada, por gente que aproveita um erro. E eu errei. Profundamente peço desculpa. E o Corinthians é o verdadeiro campeão em 2005 e acabou. Acabou a conversa. Comigo é assim. Acabou. Não tem fulano, ciclano, beltrano. Não tem essa comigo. Comigo é isso. Eu não tenho medo de ser cancelado por presidente da República, por ninguém. E aqueles que ficaram chateados comigo, e com direito, tá tudo certo, desculpa, o Corinthians é o verdadeiro campeão de 2005, o Cascão. Agora você edita tudo isso que eu falei e bota nas mídias sociais para as pessoas saberem disso e pede desculpa para todos os corintianos, para aqueles que ganharam o título, para vocês todos de 2005. O Corinthians é o verdadeiro campeão em 2005, não é o Internacional. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, por favor, deixa o like, aperta o botãozinho no seu celular assim, ó, hypar o vídeo. Você nos ajuda muito fazendo isso aí, tá? Você tá informando pra plataforma que aqui é um canal de conteúdo do Corinthians, mais corintianos vão chegar, então bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Então deixa seu like, hype o vídeo e se inscreva aí, beleza? Falar de política no Corinthians é chover no molhado. O Corinthians dentro ali do Parque São Jorge, cara, é um time pequeno ali administramente falando, tá? Eu fico perguntando, né? O craque Neto falou, a única forma de salvar o Corinthians é uma SAF. Né? Infelizmente é uma SAF, porque os caras que estão lá dentro, mano, já provaram toda a incompetência, não vou ficar levantando a bola aqui em relação a isso, mas eu quero te fazer uma pergunta, mano. Se é esses caras, o Corinthians hoje não é do povo, o Corinthians hoje é desses conselheiros, né, desses presidentes que já passaram por lá, que tem muita influência política, o Corinthians é deles. Você acha, torcedor corintiano, que eles vão falar assim, olha, tá certo, mano. A Safiel é esse projeto aí, tá. Tanto que um dos caras da Safiel lá, ele tava numa entrevista, ele foi perguntado lá, ele nem é sócio do clube, cara. Nem sócio do clube ele é. Acho que é o Marco Rubio, eu não lembro o nome dele. Acho que nem sócio do clube ele é. Mas assim, você acha que eles vão pegar e vão falar assim, olha,
os conselheiros, tá? Todo mundo que tá lá, tá? A gente, né, dá um atestado aqui da nossa competência. Pode entrar vocês aí, esse grupo de vocês, pode entrar, né? E vocês vão administrar agora e vai dar certo, né? E aí a gente sai fora, porque a gente, né, aceita toda a nossa incompetência e vocês podem fazer o trabalho aqui no Corinthians. Mano, você acha mesmo? Você acha que eles vão aprovar isso? Então, cara, a única questão que fica... O projeto da Safiel é lindo, mano. Tem vídeo no canal aqui já. É tudo... Na teoria tá maravilhoso, cara. Parece que vai cair como uma luva. Mas o que eu não vejo esperança é alguém aprovar isso, né? Você vê que a esperança é alguém aprovando isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí, logo eu volto com mais notícias do Timão pra te atualizar. Beleza? Valeu!